Está começando mais um programa Voz do Artista. Aproveite e deixa seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhuma entrevista. Hoje o programa está muito especial. Vocês vão precisar de 1001 noites para conhecer essa profissional de dança. Além de jazz, dança de salão e dança indiana, Maktub, estava escrito que o coração dessa artista palpitaria mais forte pela dança árabe. Recebam com muito carinho a bailarina Fabi Brito. Fabi, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Ser bailarina é o sonho de muitas meninas, mas o que despertou o seu amor por essa arte? Olá, Jennifer, olá a todos. Primeiramente eu quero agradecer o convite e vou contar um pouquinho sobre a minha trajetória aqui para vocês. O que me motivou a realizar esse sonho, né, de ser dançarina? Então, primeiro que começou ali quando eu era criança ainda, né, eu vi na TV, eu vi um programa de TV, algumas mulheres dançando, era um grupo com mulheres todas vestidas com figurino branco, né, o figurino de dança do ventre, e com véus coloridos. Então eu achei aquilo lindo, eu achei encantador e eu nunca esqueci aquela cena. Então os anos foram passando, eu fiz outras danças, né? Nunca fiquei muito tempo porque eu ficava migrando de uma dança para outra, né? Ficava um longo tempo sem fazer dança, depois voltava. E aí foi aos 15 anos que surgiu a oportunidade de fazer dança do ventre. Então fomos eu e a minha mãe, nos matriculamos em um estúdio que tinha próximo à casa da amiga dela. E ali eu decidi que eu não queria mais parar. Então, conforme eu fui conhecendo o universo das danças árabes no geral, né, tanto dança do ventre quanto folclore, eu fui me encantando cada vez mais e decidi que era aquilo que eu queria para minha vida, que eu queria dançar profissionalmente, que eu queria dar aulas. Então eu fui caminhando dentro da dança e isso foi me motivando cada vez mais a continuar. Foi assim que surgiu o interesse em me profissionalizar na dança. Conta um pouco sobre a sua trajetória artística desses 20 anos de carreira. Eu comecei com 15 anos nas danças árabes. Desde então eu decidi que eu nunca mais iria parar. E então a professora foi me inserindo nos shows, né? Fui fazendo alguns shows ali, apresentações com um grupo, né? E depois eu decidi ir fazer uma escola especializada, né? Então eu saí daquele estúdio onde eu fazia, próximo de casa, fui para uma escola especializada, tudo isso em São Paulo, né? Porque eu morava lá. Então fui estudar numa escola especializada e lá eu comecei a ter contatos com outras pessoas que já trabalhavam na área, então as pessoas foram me dando oportunidades. Então, tanto a professora quanto as colegas de classe, né, sempre me apresentava alguém que, a fulana dança em tal lugar, né, por que você não fala com ela? Aí eu ia falar com a fulana e a fulana me ajudava, né, e isso eu fui sempre estudando, conversando com as pessoas, né. E aí, em 2004, eu comecei a dar aula para nível básico, né, nível iniciante básico, e entrei para a companhia de dança Cedro do Líbano, isso 2005, 2006 por aí, eu entrei nessa companhia e aí comecei a fazer shows profissionalmente, né? Já tinha feito alguns shows profissionais com a ajuda de amigas, mas depois que eu entrei para a companhia é que eu realmente assim me tornei profissional mesmo de shows, né? Então a gente dançava as danças folclóricas e dançava também dança do ventre nesses shows que a companhia fazia. Depois disso, eu fui chamada, fui convidada a ser professora da rede de escolas onde eu estudava, então eu virei trainee e lá eu aprendi muita coisa. Então eu fazia aula com as professoras mais antigas, eu tinha uma coordenadora que também era coreógrafa, nossa, e trabalhei muitos anos lá. Depois disso eu fui tentar carreira no exterior, então eu trabalhei em 2 países. No Oriente Médio foi em Oman, é um país que faz fronteira com Emirados Árabes, Iêmen e Arábia Saudita. Fui para o Marrocos também.
área, né? Então, o tempo que eu estava aqui no Brasil, eu continuei dando aulas, tive a minha própria companhia de dança também, fazia bastante shows em casamentos, aniversários, mostras de dança também. É, Enfim, fui seguindo aí, trabalhando bastante com aulas e com shows, né? Dançava em restaurantes também. Sempre dancei em restaurantes, né? Então a gente vai migrando de um para outro, né? E depois da carreira internacional, eu assumi uma parceria em um dos estúdios que eu dava aula. E logo em seguida, depois de um ano, eu vim morar em Curitiba e aí eu venho seguindo carreira aqui na dança, agora aqui em Curitiba. Como foi a sua passagem pelas companhias de folclore Cedro do Líbano e Arte Oriente em São Paulo? Sobre a companhia Cedro do Líbano, então em meados de 2005 e 2006, essa companhia retornou, né? Ela foi uma companhia muito forte, né? Nos anos 80, 90 e 2000, início dos anos 2000, né? E depois ela se encerrou e voltou. Eu entrei nessa companhia quando ela voltou. Então eu não tinha experiência nenhuma, né? Era uma companhia de dança libanesa, né? De dub, que é uma dança folclórica. E o foco era dança libanesa porque o diretor era libanês, né? E então foi a minha primeira experiência com esse folclore. Eu não conhecia nada, absolutamente nada sobre ele, então foi aí a minha introdução sobre esse folclore, né? E também eu já tinha feito alguns shows profissionais, mas foi com essa companhia mesmo que eu comecei a participar bastante, né? De shows, fiz viagens junto com esse grupo, né? E infelizmente eu fiquei só um ano, porque logo em seguida eu fui chamada para dar aulas naquela escola que eu falei, né? Que é uma rede de escolas grande, né? E aí os horários não coincidiam com os ensaios, então eu acabei tendo que optar. E eu optei por ficar na escola, porque lá eu tinha a oportunidade de fazer tanto shows quanto dar aulas, né? E na companhia de dança era só mais shows mesmo, né? Então eu acabei tendo que fazer uma escolha. E sobre a companhia Arte Oriente, eu entrei em meados de 2015, 2016 e fiz alguns shows também. Na época que eu entrei nessa companhia, estávamos trabalhando dois tipos de folclore. Na época era o Said, né, que é um folclore egípcio, e o Halij, que é um folclore do Golfo. Então a gente estava trabalhando essas danças aí na época. Então deu para estudar bastante, deu para conhecer bastante sobre aprofundar a cultura, né? No caso dessas danças eu já conhecia, já havia trabalhado antes com elas, principalmente com o Halij, né? Porque como eu trabalhei fora, então eu tive que estudar esse folclore, que é um folclore forte lá na região do Golfo, né? Então eu já conhecia, mas foi bom para aprimorar os meus conhecimentos. Eu aprendi bastante com os diretores dessa companhia, né? Então, sou amiga inclusive até hoje de um deles, né, Márcio Mansur. Então, foi muito bom, foi muito interessante trabalhar, assim, sempre bom, né, a gente poder agregar mais o nosso trabalho, né, através do trabalho de companhias grandes, né, então foi bem interessante, assim, foi ótimo para o meu currículo, inclusive. Algumas pessoas acreditam que é só esfregar uma lâmpada mágica e tudo acontece. Mas nós sabemos que o sucesso vem através de muito trabalho. Foco é muito importante e você leva isso muito a sério. Sua determinação já te levou a trabalhar com profissionais nacionais e internacionais. Compartilha conosco como foi essa experiência. Então, trabalhar com profissionais nacionais e internacionais, assim, além de ser diferente, é extremamente gratificante, porque em relação às pessoas que são internacionais, né, os profissionais internacionais, são culturas diferentes, né? Então eu trabalhei com pessoas que eram de Omã, do Marrocos, do Egito, República Tcheca, Ucrânia, Bielorrússia. Então eu conheci muita gente de muitos lugares, profissionais da arte mesmo, né? Que me ajudaram muito, tanto em questão de língua, né?
porque quando eu fui trabalhar no exterior eu falava inglês intermediário, então essas pessoas me ajudaram muito na questão da língua, me ajudaram na questão de como me comportar, como agir em relação ao meu trabalho, como, né, eram pessoas que já tinham mais experiência lá do lado de lá, então elas me auxiliaram de fato, eu aprendi muita coisa com essas pessoas, aprendi também com profissionais que são nacionais, mas que estavam fora do país, me ajudaram demais, me ajudaram me ensinando em tudo em relação à dança, em relação ao trabalho, né? São coisas que eu aprendi que eu uso até hoje na minha profissão, né? Então, se alguém me pergunta, devo ir trabalhar fora do país? Eu sempre falo, vá, porque é a melhor coisa. É maravilhoso, assim, a gente sair da nossa zona de conforto, a gente sair de dentro da nossa caixinha, né, cultural e desbravar novas culturas, né, novas formas de ver o mundo, né? Então é maravilhoso. Em 2008, você foi avaliada por grandes mestras da dança árabe e recebeu o certificado Noite da Conquista com nível internacional. Quem são elas e qual o peso disso para a sua carreira? Bom, sobre a Noite da Conquista, só para vocês entenderem, a Noite da Conquista é um evento que acontece lá em São Paulo, em um festival chamado FIEL, que é o Festival Internacional das Escolas Luxor. E nesse festival tem os shows, cada show tem um nome específico. E a Noite da Conquista é onde a gente é avaliada pelos mestres que são contratados para ministrar aula nesse festival. Então, em 2008 vieram a mestra Arakia Hassan, do Egito. Ela foi bailarina de uma grande companhia egípcia chamada Reda Troupe. E ela é muito famosa no Egito, é ela que criou um evento internacional de grande porte lá no Egito, né? Então ela é meio que pioneira nesses grandes festivais e ela é um nome grande na dança, né? Então Madame Irakia é um grande nome assim do Egito e quando ela veio para o Brasil, então eu sempre me identifiquei muito com o estilo egípcio de dança, então eu quis dançar para ela ver e saber qual que era a nota, qual que era o feedback dela na minha dança, né? E juntamente com ela tinham outras profissionais, tinha a Samara Hayek, que é uma professora muito incrível lá da Espanha, dança muito também, o estilo dela também é um estilo mais egípcio também de dança, e tinha duas bailarinas da Argentina, a Romina Maluf e a Ángeles, que são incríveis também, são grandes bailarinas aí. Então, quando eu vi que seriam elas, né, nesse festival, e então eu decidi dançar e nessa Noite da Conquista e ver qual seria a minha nota, né, qual seria o feedback delas. E esse certificado tem um grande peso na nossa carreira, né? Então, sempre ser avaliada por grandes profissionais, ver qual que é o feedback desses grandes profissionais, só tem a agregar na nossa dança, né? Então, ali é onde elas escreveram ali aonde que eu tenho que melhorar, aonde que eu tenho que ter um foco na dança, é onde a gente vai trabalhar os nossos próximos passos, né? Então é sempre muito importante receber esses feedbacks, né? Ter avaliações de outros profissionais que são mais antigos no mercado do que a gente, para a gente saber se a gente está no caminho certo, né? Então esse é o peso de um certificado como esse, com assinatura internacional ainda, né? Então isso significa o olhar de bailarinas de outros países, como que eles estão vendo, né, a minha dança, o meu trabalho, né? Já em 2009, você recebeu uma homenagem especial da Escola Luxor em São Paulo, durante a abertura do show da bailarina Randa Kamel do Egito. O que você sentiu naquele momento? Sim, eu recebi essa homenagem aí no show da Randa Kamel. Então, só pelo fato de ter sido convidada para dançar na abertura do show dela, né? Ela era a bailarina do momento ali, né? Então, uma grande mestra, tinha vindo dar aulas no Brasil, né? Já várias vezes, então ela era muito requisitada. Então, só pelo fato de participar da abertura do show dela, para mim já foi uma grande honra, né? E aí, logo em seguida, eu recebi essa homenagem, né? Então, de agradecimento, né, pela difusão, né, por abranger, né, o caminho da dança do ventre, né. Então, para mim foi incrível. Eu fiquei extremamente emocionada
Tem o certificado que veio no papiro, né? Então tem essa homenagem especial aí escrita no papiro até hoje, tá guardada aí junto com os meus certificados, junto com as minhas outras homenagens. Então é algo que eu tenho um carinho muito grande, algo que eu guardo no coração também. Você se apresentou por alguns anos no Oriente Médio e Marrocos. Quais as curiosidades que estão mais presentes em sua memória? Bom, curiosidades. Vamos começar por Oman, que foi o primeiro país que eu fui. Bom, lá o clima é muito diferente daqui, né? Então é extremamente abafado. Logo que eu desci do avião, eu achei que eu não ia conseguir respirar de tão abafado que era, mas depois acostuma. Então essa é uma das curiosidades. A alimentação lá também, a culinária é muito diferente do que eu estava acostumada aqui, né? Então eu não sabia que tinha uma certa diferença, né? Eu estava acostumada aqui com a culinária sírio-libanesa, e aí quando eu cheguei lá era uma culinária totalmente diferente, extremamente apimentada, tanto é que no primeiro mês eu tive bastante problema de aceitação com a comida, né? Então eu passei bastante mal, emagreci muito por causa da alimentação, que assim, a quantidade de temperos não caiu bem pra mim, né? Então isso é um ponto assim muito forte. E são tantas curiosidades que eu ficaria aqui horas e horas falando, né? Mas o que agora eu me lembro, assim, que chamou bastante atenção foi a questão alimentar, a questão do clima, né? Um clima extremamente abafado, úmido, e até porque a gente, o hotel que eu trabalhei ficava à beira-mar, né? Então era extremamente abafado, extremamente úmido. A areia do deserto diferente também, não era aquela areia fina de filme que a gente vê, era uma areia bem grossa, né? Os camelos andando na rua, atravessando a rua sozinhos, isso também me chamou muita atenção. E em relação ao meu show, né? Então eu trabalhei com pessoas incríveis. O meu gerente era egípcio, né? O meu gerente de entretenimento, então ele era uma pessoa super amiga, super querido, super paciente, né? Então, isso agregou muito também no meu trabalho a adquirir uma experiência. Não foi tenso, né? Como eu achava que seria, pelo fato de ser outra pessoa, de outro país. Então, foi super ok. Sobre o Marrocos, eu não consegui conhecer muitos lugares lá porque eu fiquei pouco tempo, né? Então, eu só conheci Marrakech, que é a cidade onde eu trabalhei, Marrakech, né? Aqui. Mas o que me chamou mais atenção assim, foi a qualidade da banda com quem eu trabalhei. Gente, os músicos eram maravilhosos. Nos dois locais eu trabalhei com banda ao vivo, né? Em Oman eu trabalhei com um one man show, que é um tecladista que faz tudo, ele faz todas as músicas ali naquele super teclado. E então ele é conhecido como one man show, então eu trabalhei em Oman com ele e com outras duas bailarinas, uma brasileira e uma da Bielorrússia. E depois veio uma cantora egípcia, né? E no Marrocos eu trabalhei com a banda, todos eram marroquinos, mas eles são incríveis, assim, eles tocam em TV, nas TVs lá do Líbano, então eles são músicos incríveis. E foi assim, uma experiência e tanto pra mim, pois eu já trabalhei com música ao vivo aqui no Brasil também, mas é diferente trabalhar lá do outro lado do mundo, né? Então, assim, essa é a lembrança mais forte assim, que eu tenho do Marrocos, contando também com os pontos turísticos ali que eu consegui conhecer, né? Pontos turísticos a gente nunca esquece, né? Vai ficar sempre pra memória, né? Então é isso. A dança do ventre é cheia de objetos simbólicos e a espada é um deles. Qual o motivo das bailarinas usarem esse artefato durante a dança? Bom, a espada é um
acessório, né? Ele faz parte do show de dança do ventre, né? Então, quem trouxe ele para os palcos foi uma bailarina chamada Jamila Salim, uma bailarina norte-americana, em das décadas de 60, 70, é mais ou menos por aí. Ela introduziu esse artefato no show de dança do ventre, foi muito ovacionado, né? Foi algo de impacto, né? Então, hoje em dia, nós dançamos com a dança da espada nos nossos shows para dar essa sensação de impacto mesmo, né? Então, as pessoas vão ver a dança do ventre, elas estão esperando o show da espada, né? Então, gera suspense, gera expectativa, né? Será que essa espada corta? Será que é muito difícil aprender? Como que ela equilibra essa espada na cabeça, né? Então, dá aquela adrenalina ali nas pessoas que estão assistindo, né? Então, é um acessório muito importante aí, não pode faltar num show de dança do ventre. Fábio, temos uma grande curiosidade. Onde surgiu e por que a dança dos 7 véus tem esse nome? Eu conheço 2 significados, tá? E quero já adiantar que esses não são, assim, essas histórias que eu conheci sobre a dança dos 7 véus não tem um fundo de verdade, né? Até porque não é uma dança assim histórica, né? Não é um folclore, né? A dança dos 7 véus. Então a gente não tem informações históricas, né? Informações concretas sobre essa dança. Mas eu conheci 2 histórias sobre a dança dos 7 véus. Uma está relacionada aos 7 chakras, né? Cada cor de véu está relacionada com este chakra e aí a gente dança simulando aí o equilíbrio desses chakras. E tem também a versão da deusa Ishtar, né, da história da deusa Ishtar. Conta a lenda que ela perde o seu amado morre, e aí para que ela trouxesse ele à vida novamente, ela precisa ultrapassar 7 portais que estão relacionados aos 7 pecados capitais. Então, cada vez que ela ultrapassa um portal, é quando o véu se cai, né? Então, por isso que a gente dança ali, a gente tem os véus posicionados, de acordo com essa história, a gente deve soltar os véus de baixo para cima, o último véu que tem que cair é o da cabeça, porque é o último estágio ali da evolução espiritual, né? Então essa dança, ao meu ver, ela tem mais vínculo espiritual do que de sedução, como a maioria das pessoas pensam. Fábio, a voz artista trouxe 2 pessoas que desejam mandar uma mensagem de carinho para você. Bom, eu vou tentar resumir um pouquinho da nossa história, né? Eu e a Bia, a gente tem uma história que é um pouco complicada no sentido familiar, que eu posso resumir assim, é que já houve momentos da nossa vida em que a gente teve dificuldades para se encontrar, para estar juntas, e eu acho que foi justamente isso que fez também, né? Foi uma das coisas que contribuíram mais ainda para a força da nossa amizade, tá? O que eu queria dizer é que a minha irmã é a pessoa que mais me entende no mundo, né? Ela é a única pessoa com quem eu posso realmente ser eu mesma, 100%, que eu posso falar de tudo com ela. Ela é uma pessoa, assim, de uma inteligência muito grande, de um caráter, assim, muito forte. É uma das pessoas mais corretas que eu conheço, uma das pessoas mais talentosas que eu conheço, tá? Mais esforçadas, e ela tem uma força muito grande. Ela já enfrentou muita coisa na vida dela e ela se mantém firme, e não só pela nossa amizade e por tudo que eu sinto por ela, porque eu amo muito a minha irmã, mas ela é uma grande inspiração para mim, é uma grande inspiração na minha vida. Às vezes, quando eu me sinto fraca, quando eu me sinto vulnerável, eu penso na Bia, tá?
E é interessante, né? Porque apesar de ter e ver essa força nela, eu ainda tenho aquela coisa de irmã mais velha, né? De querer proteger, de querer ver ela da melhor maneira possível, de perceber que ela tá sempre bem. Aquela coisa da protetora mesmo, né? E também porque a gente tem uma história um pouco difícil, né? A gente passou por situações aí de vida onde nós, mesmo sendo irmãs, a gente teve dificuldades para se ver, para se encontrar, né? Assim, teve um pouco de impedimento assim de viver a nossa amizade. Mas isso só fortaleceu a ligação que a gente tem, né? Que é muito forte, mesmo, tá? Então, é isso que eu tenho para dizer. Eu amo muito a minha irmã, eu admiro muito ela. É, eu queria poder fazer muito mais do que eu tenho feito, do que eu posso fazer por ela, e sempre que eu tiver essa oportunidade, mesmo que às vezes ela não queira, né, que ela é bastante independente, como eu falei, ela é uma pessoa muito forte, eu vou estar sempre aqui para fazer o que tiver ao meu alcance, às vezes até fora do meu alcance, para ver ela feliz, para poder contribuir com a jornada e com a felicidade dela. E é isso, estou um pouquinho emocionada de falar dela, que tanta coisa, é pouco tempo de vídeo para falar tudo, mas é isso, tá bom? Beijo Olá, meu enorme. nome é Raíssa, sou amiga da Fabiana de alguns anos. Nos conhecemos no meu trabalho, éramos de setores diferentes, mas logo a gente começou a nossa amizade fazendo horário de almoço juntas. Fabiana, né, de São Paulo e eu do interior do Paraná. Então logo a gente começou a combinar também para fazer programas juntas e conhecer a cidade. E assim também a nossa amizade foi se desenvolvendo. Logo que eu pude assistir uma apresentação dela, já virei fã. Fã enorme do seu trabalho. Você sabe, né, amiga? Então, logo eu tava ali na primeira fileira, foto, vídeo, e apaixonada pelos figurinos, apaixonada pelo esse amor que a Fabi tem pela dança, que é incomparável. Esse amor que vem desde pequena, né? Ela tem história, muita história com a dança. Toda a técnica, todo o profissionalismo, tudo que ela passa é admirável. Você sabe, amiga, que sou sua fã. Eu amo, amo, amo assistir você. Estou sempre ali com o celularzinho para registrar tudo. E você merece isso e muito mais. Você é uma artista completa. Eu torço muito por você, pelo teu reconhecimento. Sei que você lutou e luta muito para estar onde você está hoje. Que você seja sempre, sempre, sempre uma estrelinha. Que brilhe muito. E você sabe que você é minha rainha do Egito. Amo você. Um beijão. Eu quero agradecer o carinho, um beijo para essas duas pessoas incríveis que são a minha irmã e uma amiga minha maravilhosa. Um beijo para vocês, muito obrigada pelo carinho. Compartilha conosco a emoção de ganhar em primeiro lugar na categoria profissional sênior. Experiência incrível, né? Eu não sou muito fã de participar de concursos, né? Eu fico extremamente nervosa, então é legal a parte de estudo, né? Porque a gente foca ali nos estudos, estuda bastante, isso acaba ajudando muito no nosso trabalho, né? Mas eu fico bastante nervosa, então foi uma surpresa, sinceramente eu não esperava pegar o primeiro lugar logo de cara, então eu fiquei bem eufórica na hora que eu vi. Foi realmente incrível e é ótimo para nossa carreira também, né? Isso motiva as alunas, né, que estão fazendo aula ali. Elas precisam ver a professora tendo títulos, tendo vitórias ali, para que elas continuem ali se animando e se inspirando, né, dentro da dança. Então isso é importante em todos os sentidos. Fábio, ficamos encantados com sua história. Inshallah, que seu sucesso seja cada vez maior. Eu super agradeço participar da Voz do Artista.
Agradeço por ter esse espaço, falar um pouquinho sobre a minha trajetória, contar um pouquinho sobre a minha história, sobre as minhas conquistas, os percalços. Eu só tenho a agradecer pela oportunidade. Um beijo e até logo. Agradecemos aos nossos parceiros La Boutique Audrey Prado, Missara Semijoias e Espaço Clarete Nunes pelo look de hoje. Um beijo, Cuti, e até o próximo vídeo.